Glória a Deus, meus irmãos. Glorifico a Deus por mais essa oportunidade que temos dado, que nós vamos estar aqui fazendo a leitura de número 203, que vamos estar abordando aqui Jó, capítulos 21 e 22, Gálatas, capítulo 1, e também o início do Salmo 135, dos versículos de 1 a 12. Então, meu nome é Rogério e, como sempre, vamos começar com uma oração. Ó Deus amado, te agradeço, Pai, nessa oportunidade que você tem nos dado, te louvo. Ó Deus, porque o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre. Senhor, te peço a graça que o Senhor esteja aqui sobre nós, nos ungindo nessa ministração da palavra, que o Senhor realmente fale aos corações, a nós e àqueles que estejam ouvindo. Pai, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, aqui nesse capítulo 21, 22 de Jó, a gente já passou aqui pelo período que conta todo as etapas, né, de luta que iniciaram, né, as lutas de Jó, né, a perda da sua riqueza, dos seus filhos. Então aqui Jó está no período em que ele está sendo, vamos dizer assim, espremido, né? Então até ali os intentos de Satanás não se concretizaram na vida de Jó. Tirou o que ele tinha, tirou sua saúde, tirou sua honra, tirou sua glória, tirou tudo que ele tinha. Até mesmo o respeito da sua esposa. E aqui vem seus amigos, né? Amigos entre aspas. A gente, quando situações similares, a gente sempre lembra dos amigos de Jó, né? Amigos entre aspas, né? Porque eles foram realmente instrumentos de aperto para Jó. Então, o que a gente vê aqui, que em toda essa luta que Jó estava atravessando, essa inquisição, né? Pode ter chamar assim, dos seus amigos que queriam realmente trazer algo que, a princípio, um conforto, mas a gente vai vendo que isso vai se revelando em mais um momento de dor para Jó. Então a gente tem que tomar muito cuidado enquanto a gente quer, muitas vezes, achar que está revelando a vontade de Deus, mas se a gente não conhece a vontade de Deus, porque lá no início do capítulo Deus fala sobre Jó. Deus deu um testemunho a respeito dele, que era um homem íntegro, que se desvia do mal. Deus mesmo deu o testemunho dele. E aqui você vê os seus amigos o acusando no momento de dor, de dificuldade. Eles acrescentaram a Jó mais dores. Mas assim, a minha forma de enxergar isso, eu vejo que Jó estava sendo espremido, porque até ali ele foi de certa forma, vitorioso, testificou de Deus. Mas aqui com os seus amigos ele estava sendo exprimido de forma a tirar de dentro dele realmente o que ele tinha, tudo que ele tinha guardado. Então é nítido que Deus realmente queria polir Jó, polir, né? Tirar dele as coisas que realmente não eram boas. Tanto que lá no final, não vamos ficar antecipando, mas Deus vai realmente repreender Jó, vai fazer Jó enxergar a sua própria realidade. E aqui, o que os seus amigos estão fazendo é exatamente fazer com que Jó tirasse para fora tudo aquilo que ele tinha guardado. E isso foi realmente um alvo de correção da parte de Deus. Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender que a gente precisa se colocar no nosso lugar. Os amigos de Jó realmente procuraram, de certa forma, expor, até de forma invejosa mesmo. Eles vão colocando Jó, às vezes até acusando, coisas que Jó realmente não fez. Né? Jó tinha o cuidado com as pessoas, ele tinha o cuidado além da sua família. E muitas vezes ele foi acusado de práticas
de impiedade, ele estava se defendendo disso, né? E acusando seus amigos realmente de consoladores insensatos. E a verdade, se a gente já leu o livro, a gente sabe que eles foram mesmo, porque o próprio Deus repreendeu a atitude deles com relação a isso. Então, Deus falar que realmente eles tinham que ir lá pedir para Jó orar por eles, porque Jó realmente falou corretamente, enquanto eles não. Então, beleza, mas não vamos adiantar esse trecho não. Mas aqui, o que a gente vai entender nesse capítulo 21, que Jó, ele está num momento assim de reflexão ou de angústia, ele começa a, a olhar para a vida do ímpio como se houvesse realmente, fosse até e rapidamente ele teve esse lapso, né, de achar que a vida dos ímpios até era boa, né? Então, me lembra muito o Salmo de Asaf, o Salmo 73, que já foi trabalhado, em que ele fala que, olhando para a vida aqui, eu vou até ler um trechozinho aqui do Salmo 73 para lembrar, versículo 2. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação, seu corpo sadio e forte. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os ímpios. Né? Mas aí ele cai em si, né? Às vezes você vê o ímpio prosperando e você está em dificuldade, assim como Jó, e às vezes o ímpio está lá em paz, enquanto ele estava servindo o Senhor, está passando por adversidades. Ele começa a olhar para o ímpio e pensar, poxa, será que vale a pena eu estar aqui? Né? Mas ele cai em si, diz assim, versículo 12 ainda diz assim, eis que estão, esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam sua riqueza. Ele foi, com certeza foi inútil conservar meu coração puro e lavar minhas mãos da inocência, né? Mas ele fala aqui, no 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados no terror. Né? Então, o capítulo 21 de Jó tem muito essa mesma visão que Asaf teve aqui no Salmo 73, porque Jó começa a achar que, poxa, é vão a minha fé, né? E começa a olhar para o ímpio, parece que o ímpio está lá em paz, enquanto ele quer servir o Senhor, estava em aperto, né? Mas ele vai ter a mesma visão de Asaf, no Salmo 73, e aqui no capítulo 21, Jó começa a ter essa visão meio turva, né? Mas logo ele vai ver que no versículo 16, é assim: veja que não provém deles a sua prosperidade, longe de mim o conselho dos ímpios. 17. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer, né? E aqui ele já começa a ver que realmente, apesar desse momento, né, de fraqueza, ele vai ver que no versículo 20 diz assim: seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Então a verdade é essa. Momento de adversidade, Jó cai, né, nessa visão distorcida, né, de que o ímpio estava bem, enquanto ele estava passando por todas aquelas adversidades, mas ele foi e viu que realmente o fim desses ímpios, que às vezes pode estar até prosperando na sua vida, é um momento que eles vão, no fim da vida ou durante a sua vida, eles vão pagar, vão ser punidos pelas suas atitudes, né? E aí, a partir do 27 aqui, ele vai falar sobre exatamente essa visão dos seus amigos, né? Amigos, entre aspas, que nitidamente Jó via que eles eram invejosos, né?
Quando ele fala, vocês perguntam onde está agora a casa do príncipe, onde ficou a tenda em que moravam os ímpios, né? Então eles estavam considerando Jó como um ímpio, como se Jó construiu tudo aquilo que ele tinha é, por impiedade. E isso demonstra que eles realmente não eram amigos de verdade, eram amigos que tinham a presunção, assim, tinha uma certa inveja mesmo. Então, de certa forma, eles estavam aproveitando aquele momento para aumentar a dor de Jó. Porque assim, eles não sabiam realmente os propósitos de Deus. Deus estava aprovando Jó. Isso está claro lá no início, mas eles queriam dizer que tinham o entendimento de Deus, mas não tinham. Porque o que eles aumentavam mais era a dor que Jó estava passando. Eles não eram consoladores e nem trazia a revelação de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes nós queremos trazer revelação de Deus que não temos. Queremos julgar pelos nossos olhos. Então os amigos de Jó, eles revelam exatamente o que acontece nos dias de hoje. Muitas vezes a gente quer trazer uma revelação de Deus que a gente não recebeu. E eles estavam fazendo exatamente isso. Eles não sabiam porque Jó estava passando por isso, estavam mais jogando coisas na cara de Jó para, de certa forma, humilhar Jó. E a gente pode cair nesse erro, né? E, e no capítulo 22, aqui volta, ele faz a falar, né? Então, é, então ele faz, ele continua nessa realidade ali de colocar Jó contra a parede, né? Então, ele, de certa forma, há até alguns pontos que realmente Deus vai corrigir Jó, baseado nessa realidade em que realmente Jó, em dados momentos, ele até se achou muito justo, mais justo, às vezes até que Deus, né? Então, de certa forma, os seus amigos estavam servindo nesse propósito realmente de tirar essa presunção que estava dentro de Jó. Jó realmente era um homem íntegro diante de Deus, mas ele tinha uma presunção que eu acredito, assim, a minha visão, Deus queria tirar isso de dentro dele. E esse aperto que ele passa aqui, por ele faz, é exatamente isso em que ele precisa se colocar no seu lugar. Quando Deus vai repreender Jó lá no final do livro, vai colocar Jó, olha, onde é que você estava quando eu construí, quando eu fiz? Você sabe como essas coisas acontecem? Então, assim, Deus estava colocando Jó realmente no seu lugar. Por mais que ele fosse precioso, especial para Deus, ele tinha uma presunção que esse momento que ele estava passando aqui estava sendo mexido isso nele, até que Deus realmente se revela e, e coloca Jó realmente na sua situação e Jó se humilha. Ele não tenta se justificar, ele se humilha e reconhece. Mas aqui é de forma muito cruel, né? Que ele faz, ele acusa Jó realmente de coisas que Jó não fez, né? Vamos assim, em versículo 9: você despedia as viúvas de mão vazia, os braços dos órfãos foram quebrados, por isso você está cercado de laços, repentino pavor toma conta de você, está submerso por trevas que impede você de enxergar. Olha só, Jó vai refutar isso mais na frente. Pelo contrário, Jó sempre foi alguém que fez justiça ao pobre, fez justiça às viúvas, aos oprimidos, mas eles estavam aqui acusando Jó de coisas que ele não fez, né? Veja que situação, né? Então a gente vê aqui, ele tenta levar Jó a um arrependimento, e joga coisas contra ele que não era verdade, né? Porque é evidente que o ímpio ele pratica essas coisas, mas ele estava imputando a Jó, e Jó vai rebater isso lá mais à frente. Então, realmente, ali faz ainda estava sendo injusto, né, contra Jó. Por isso, até mesmo que Deus vai mandar que eles peçam que Jó ore por eles, né? Apesar de que Jó tinha muita coisa para ser corrigido,
mas a gente não pode se colocar no lugar de Deus e achar que temos o direito de imputar essas coisas sobre as pessoas. Então, assim, o livro de Jó é muito difícil da gente compreender, mas desde o início, quando eu li pela primeira vez, eu entendi. Tinha coisas aqui que eu tinha que ter cuidado. Porque tem a palavra, está na palavra de Deus, mas nem tudo que esses homens escreveram, que principalmente ele faz, são coisas que a gente tem que repetir, né? Está escrito na palavra, como a Bíblia às vezes cita, por exemplo, ordens do rei Nabucodonosor. Ele não era um homem servo de Deus. Então a gente tem que ter cuidado em saber separar aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que está contido na palavra de Deus. E essas palavras dos amigos de Jó realmente estão aqui, mas elas mesmas foram repreendidas por Deus, né? Então aqui o restante do capítulo é a realidade aqui em que ele faz tentar levar Jó a se reconciliar com Deus, levar a Jó a se arrepender da sua impiedade, simplesmente lançando em Jó uma carga de condenação, de julgamento, né? Mas Jó vai estar sempre rebatendo, sempre trazendo a luz da verdade, o que era o seu comportamento diferente do que os seus amigos diziam que ele estava fazendo. Mas vamos ficar só até aqui, porque esses desdobramentos vão estar nos próximos capítulos, né? Então vamos agora para o livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. Então Paulo começa aqui nos primeiros versículos aqui fazendo uma breve saudação, né? E a partir do versículo 6 do livro de Gálatas, então Paulo começa a refutar a situação que a igreja ali da Galácia estava vivendo, porque eles não eram judeus, eles eram, né, gentios, mas eles estavam sendo abordados, né, pelos judaizantes que queriam imputar, queriam colocar sobre eles a carga da lei. E Paulo vem questionar se eles nasceram, né, no Espírito, na compreensão do Novo Testamento, por que eles estavam se desviando daquilo que foram ensinados, né? Aí Paulo fala aqui, no versículo 9, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, né? Então, realmente, Paulo ele estava aqui rebatendo, né? Porque eles estavam realmente deixando de considerar o evangelho que foi ensinado. E Paulo foi chamado exatamente para os gentios. Eles não e nunca tiveram realmente a necessidade de guardar a lei. E agora que eles estavam sendo alcançados pelo evangelho, eles estavam sendo abordados por judaizantes que queriam realmente os aprisionar na, na observância da lei, que com Cristo já tinha deixado de ter sua necessidade, porque ela se cumpriu em Cristo. Cristo cumpriu tudo que estava na lei. Mas agora ele nos traz uma nova dispensação, o período da graça, em que nós não estamos mais, não precisamos do cumprimento das ordenanças da lei para sermos justificados. E até porque a lei nunca conseguiu justificar ninguém, ela traz mais a compreensão do pecado e do que realmente trazer justificação, né? Então, a partir do versículo 11, Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado, né? Ele vai falar sobre como ele se converteu. A princípio, ele era um perseguidor, e ali, quando Deus o trouxe, ele tem a consciência, né? Ele foi um judeu que esteve de acordo com as ordenanças, né? Dos preceitos judaicos, mas houve um momento que Deus o chamou e ele tem a consciência que foi desde o ventre. Apesar de que isso aconteceu já depois de muito tempo em que ele foi fariseu e perseguidor da igreja, mas ele sabia que
que ele foi chamado desde o ventre, e para esse propósito, e para esse evangelho que ele pregou aos Gálatas. Um evangelho para os gentios, que antes estavam fora, né? Fora, entre aspas, né? Deus sempre estava com um projeto de expansão, que a princípio começou tudo ali com os judeus, o próprio Cristo veio dos judeus e a salvação vem dos judeus, o próprio Jesus disse, mas não era interesse de Deus que isso ficasse restrito apenas àquela região, né? Mas os judeus foram espalhados mundo afora desde aquele tempo, eles tinham suas sinagogas, e ali Paulo tanto pregava para os judeus e também pregava para os gentios. E ali Paulo estava defendendo o seu apostolado, porque ele recebeu algo que veio da parte de Deus. E tanto que ele conta que, a princípio, nem foi atrás dos outros apóstolos. Ele ficou 3 anos ali na região da Arábia, depois é que ele foi em Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro, e ali encontrou alguns apóstolos, o irmão de Jesus, né? E, e assim o evangelho foi entregue a ele para ser um ministro, né, aos gentios. Mas os gálatas estavam ali, de certa forma, se distanciando realmente disso, às vezes querendo se apoiar naqueles que eram aqueles apóstolos, né, que tinham um ministério ali em Jerusalém, que eram os que pregavam principalmente para os judeus, mas eles estavam, de certa forma, desprestigiando o que Paulo os ensinou. Então, Paulo está, de certa forma, defendendo seu apostolado, coisa que ele precisou fazer isso várias vezes, inclusive ali para a igreja de Corinto, né? Então, ele conta essa história, né? Que foi para a Arábia 3 anos, depois que ele procurou. E ali ele conta, né? Que as igrejas não conheciam, mas começaram a glorificar a Deus por aquele que era o perseguidor e agora era aquele que, como diz aqui no versículo 22, eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então esse livro vai se discorrer nesse processo aí de defesa do Evangelho, que não precisa da lei, mas que os Gálatas estavam sendo, de certa forma, abordados pelos judaizantes, que queriam impor a eles cargas que eles não precisavam carregar, e Paulo estava relembrando-os que eles não tinham essa necessidade, né? Mas isso vai ser desenvolvido nos próximos capítulos. Então, vamos aqui para Salmo 35, nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 1 até o 12, e é um salmo bastante leve, né? Um salmo de glorificação, é um salmo que fala das vitórias de Deus na derrota, né? Dos reinos, mostra a vitória no Egito, né? Que Deus ali matou os primogênitos no Egito, e depois vai falar sobre nações poderosas que foram derrotadas, como Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, deu a terra deles em herança. Então é um salmo de glorificação, um salmo de louvor, um salmo de exaltação a Deus, um salmo de reconhecimento da grandeza de Deus, um salmo bastante leve, né? Um salmo para ser usado em ações de graça, em reconhecimento do poder, da grandeza de Deus, de glorificação. E isso é muito importante, né? Quando Paulo fala ali em Filipenses, ele diz que não temos que andar, né, ansiosos por coisa alguma, mas antes as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus através de súplicas, orações e ação de graça. Ações de graça, esse salmo aqui fala exatamente disso. Então, na igreja primitiva, a gente vai ver que os irmãos se reuniam, quem tinha salmo trazia um salmo, quem tinha uma revelação trazia uma revelação. E esse salmo aqui é um salmo de ação de graça, faz parte da nossa vida reconhecer Deus pelas suas grandezas. Muitas vezes
independente do momento que você está atravessando. Você pode estar passando por um vale na sua vida, mas ao mesmo tempo você está reconhecendo que Deus está sob controle, que Deus está cuidando de tudo e que não há por que se desesperar. Então, esse é o propósito desses salmos. Às vezes os salmos para nós, principalmente no início da fé, a gente não consegue compreender, até porque os salmos ele tem características muito diferentes de um salmo para outro, né? A gente fica até tentando entender o propósito, mas esse salmo aqui, o 35, é um salmo de glorificação, de ações de graça, que é você reconhecer e render a Deus a glorificação, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, independente dos problemas, porque eles virão. Mas ao momento em que você deixa de reclamar, de murmurar e passa a glorificar, você quebra coisas no reino espiritual. Esse salmo às vezes passa despercebido, mas ele é muito especial, muito importante, porque a gente precisa colocar na nossa vida a ação de graça e deixar de lado a murmuração. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos, que o Senhor abençoe nossas famílias, a nossa semana, nosso trabalho, nossa vida, nossa saúde, que nos dê a paz e a graça em nossas vidas. Amém, irmãos?